toda vez que é feita uma análise referente ao preparo que acontece na nossa direção para podermos lidar com os enfrentamentos que nos aguardam, isso de alguma forma diz de benfeitores que participam e adentram a esfera de um esforço contínuo no molde para o que nos servirá daquele corpo orgânico que no astral é feito a sua costura, elaboração e adequação às necessidades do espírito que vai reencarnar. Conforme vai dizer em Missionários da Luz, no capítulo 12, que se eu, quando estou no astral, permaneci numa condição de queda, de falha importante e que me levou a demorar nessa vibração, para que eu volte a essa oportunidade da escola física, será requerido um trabalho, uma participação intercessória e forte, robusta, de corações bem amados e que se preocupam comigo no astral. No caso, esses maiores que estão em posições acima das que eu estive no astral, eles endossam e se comprometem nas promessas de serviço regenerador e ativo, em que nós possamos aproveitar os anos que acontece aqui. E no caso de existir a tranquilidade de ter estado no astral fazendo intensivões e sendo preparada para o que eu viveria aqui, mesmo assim vai acontecer o concurso de trabalhadores no astral que vão velar e me ajudar enquanto eu estou aqui para executar os trabalhos reencarnacionistas que acontecem inclusive na preparação para que eu venha, na idade até 7 anos, onde acontece a consolidação da reencarnação propriamente dito, que vai se dar aos 7 anos. E em sendo assim, de todo lado que nós analisarmos esse livro volante de apreensões benditas, perceberemos que quando adentramos uma arena física, existe o risco de contrair novo débito e adentrar uma situação que piore a nossa realidade kármica, ao invés de conseguirmos pagar os compromissos que trazemos. E que de fato é penoso e exigente vencer nessa experiência de um corpo orgânico, em vista do esquecimento que nós adquirimos.
E é curioso porque, de fato, se sabemos a delicadeza que se faz diante de uma nova tentativa onde adentramos esse farnel e que exigirá de nós doses extras de mais acerto que erro e de conseguir fazer aquela análise bendita no fim do dia, em que interroga minha consciência o que eu fiz naquele dia que Jesus teria feito igual e o que eu fiz que Jesus não teria feito, até para que a gente possa ir corrigindo a nossa conduta, tendo como molde e esse paradigma o testemunho do Cristo. Mas, mesmo assim, urge considerar que, enquanto nós estamos aqui nessa dimensão de um orbe de prova e de expiação, que está em franca transição, mas que ainda estamos nessa condição vibratória, isso vai dizer de um risco que acontece de sermos enganados e mistificados. E realmente é um fio tênue até quando nós analisamos a questão de omissão, que a nossa preguiça e comodismo e a questão de tendência para o menor esforço pode nos fazer cair. Porque se nós analisarmos a situação do orbe hoje, a questão não é tanto o que os maus fazem, o que vira a nossa psicosfera danosa em que nós estamos, mas a omissão dos bons. Porque os maus per si não são maioria, e nem os espíritos superiores encarnados. Existe um recheio que vai sobrepor, em termos de quantidade, esses dois extremos, que é daqueles que desejam fazer o bem, têm consciência da sua responsabilidade e a consciência, por causa disso, ela acusa pelas situações que percebemos em torno de nós e desejamos ajudar em alguma coisa para alterar esse estado de coisa para melhor e para conseguir resolver aquilo que pudermos e avançar moralmente enquanto humanidade, mas muitos de nós nos omitimos. E o mal, ele prolifera e aumenta exatamente pela omissão dos bons. É principalmente nesse recheio omisso e que recua diante dos próprios compromissos com a voz interior da consciência e deixa de fazer ações que seriam importantes para dirimir os danos que acontecem conosco enquanto coletivo. Isso é que vai abrir campo para que uma vibração sombria intensifique. E quando nós falamos da nossa tendência ao menor esforço e a recuar
a omitir, isso diz de um discernimento, de uma sabedoria para aproveitarmos as oportunidades que temos no serviço nobre. Porque às vezes nós trazemos uma série de justificativas para a nossa deserção mesmo do bom combate. Seja para não fazer tudo que poderíamos, ou seja para, em buscando fazer aquilo que está ao nosso alcance, deixar passar instantes preciosos que poderiam ser oportunidade de auxílio. Tinha um rapaz que ele havia assassinado algumas pessoas, ele estava preso. E quando foi acontecer o julgamento dele, o juiz conseguiu perceber que estavam espíritos ali que haviam desencarnado por esse rapaz, e ele dizia que não havia assassinado ninguém bom, que todos que ele havia assassinado eram pessoas ruins. E relatara que tinha anos que ele não dormia porque via os espíritos daqueles os quais houvera matado. E mostra como uma atitude que eu tenho pontual aqui, ela vai de alguma forma me acompanhar com a sua consequência. E caso eu não tome conhecimento do alcance do que fiz ou não perceba a minha falha, o que vai advir disso vai funcionar por si mesmo, vai ter o seu movimento próprio. E como isso pode ser aterrador quando consideramos o sono, que é um nutriente primacial que nós temos, que entre comer e dormir devemos dormir, entre comer e fazer exercício poderia ter escolha entre o outro, mas entre fazer exercício e dormir deveríamos priorizar o dormir. Entre, conforme supracitáramos, comer e dormir, priorizar o dormir, devido à importância do sono, que é considerado esse primeiro nutriente de refazimento. E alguém não conseguir dormir direito porque tem a visão de espíritos com os quais teve embate que levou ao desencarne. E mostra a delicadeza de uma conduta que, mesmo que não chegue à gravidade de chegar a assassinar alguém, mas que seja promotora de uma vibração perniciosa ou uma omissão que vai fazer o mal proliferar per si. Daí, mesmo que eu não tivesse tido aquela intenção de fazer algo que fosse lesivo, o fato de deixar de fazer o que eu poderia no serviço edificante vai abrir canais e caminhos para que o que vai prejudicar prolifere. E é sempre uma questão delicada que pede uma disciplina de autovigilância, de autoconhecimento e de capacidade de analisar o nosso dia. E tem a ver com
essa responsabilidade que compete a cada um de nós, enquanto um acordado que foi feito antes de adentrarmos esse areal. No capítulo 78 de Palavras de Vida Eterna, Melhorando Sempre, vai falar exatamente dessa questão, onde Emmanuel ele dá o arranque inicial, incitando 2 Coríntios 13, 7, em que diz: nós estamos orando a Deus, pedindo para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareçamos e sejamos vistos aprovados, mas para que façamos o bem. E tem a ver, inclusive, com o karma de cada qual, porque não tem como eu pedir para Jesus anular o meu karma, aquilo que eu trago, que está impresso em mim, enquanto uma jornada milenar que engloba tanto erros quanto acertos, mas que quanto mais eu vou para trás, pior vai ficando. Daí que nós estamos na nossa melhor encarnação. Porque à medida que eu vou indo para trás, na anterior, e dela para anterior, dessa para anterior, vai ficando pior a minha atuação moral. Até pelo aprendizado que cada encarnação nos confere. E acontece que, inclusive, nós tratáramos aqui no Cacau de ontem a questão da ovoidização. E foi falado um pouco sobre o processo em que o indivíduo ele pode vir a ter uma retração e atrofiamento do perispírito e que vai ter o processo obsessivo nessa prévia, em que eu tanto posso ter sido ovoide nessa minha jornada multimilenar, quanto posso ter, enquanto um ovoide, sido usada por obsessor para supliciar alguém, que me colocou ali na região cerebral de alguém para isso, como eu posso ter sido alguém que hospedou ovoide, via ação obsessora mesmo, que usa isso para me supliciar. Em que acontece esse joguete na mão desses espíritos inferiores que vão usar esses ovoides em manobras de vampirização e parasitismo, que suga a emanação mental do hospedeiro, no caso a vítima, leva ao esgotamento e dificulta a energia para os labores vitais. Daí poderíamos dizer que esse ovoide seria um instrumento, algo usado na mão do obsessor para torturar e subjugar. Então, se nós consideramos a nossa jornada até aqui, podemos ter sido ovoides em algum momento, inclusive se pegarmos a questão do caminho que aconteceu para o desenvolvimento do nosso pensamento contínuo, tem a ver com essa questão que diz de
uma situação que eu possa ter caído e houve essa perda dos órgãos perispirituais, que chega a ter esse formato ovoide, que pode ir do tamanho de uma laranja a um crânio humano, e que me leva a sofrer um degredo onde eu volto para a orbe primitivo para recomeçar uma jornada evolutiva, até pela condição que eu venha cair. E nós falávamos, inclusive, que quando alguém está numa experiência em que saiu do corpo de carne, por exemplo, por um autoextermínio, ou um sentimento de culpa, de remorso muito vigoroso, causticante, e no astral cai num sono, numa interrupção consciencial que caracteriza um período que fica dormindo, quando esse espírito ele acorda e dá de cara com aquilo que o suplicia, seja uma situação em que ele agiu e que a culpa o atormenta, ou a própria forma como ele tenha saído do vaso orgânico pelo suicídio, que é uma brasa para ele, aquela lembrança voltar. Se ele não conta com recurso íntimo de lembrar de uma prece, porque dependendo do estado que o espírito está, ele não consegue lembrar da prece. E mesmo que ele lembre, talvez ele possa não conseguir fazer uma oração, dependendo do local que ele estiver no astral inferior e dos móveis que estejam por trás daquilo que ele viveu até chegar ali. E aí vai situar essa situação num suplício tal que esse espírito, para não enfrentar aquelas lembranças para as quais ele não tem recurso íntimo para enxergar tete a tete, ele faz um recuo da sua percepção que pode atrofiar seus órgãos perispirituais e ele tornar esse ovoide que tem essa suspensão do movimento lúcido de percepção. Naturalmente que se o indivíduo está sob algum tipo de tormento severo, mesmo que ele não esteja no estado de ovoide, ele pode não conseguir analisar com clareza o que acontece. Mas, considerando o martírio que significa para ele, o que acontece na forma como aquela memória vem do que aconteceu antes dele desencarnar e aquilo que é inabordável para ele pela sua incapacidade de lidar com a própria culpa, isso pode significar uma situação delicada em que esse espírito ele acaba tendo esse movimento para estancar o horror que vive daquilo que está diante dele. E, em sendo assim, pode acontecer esse movimento, inclusive quando nós estamos encarnados, nós poderemos ter algum adoecimento devido também a um processo que promana do espírito imortal para perder contato com situações traumatizantes, insuportáveis para nós. E isso vai passar, por exemplo, pelos diversos tipos de demência. O indivíduo pode ter um esquecimento da memória antiga,
Por exemplo, um indivíduo com 40 anos que não lembra de coisas que ele viveu até os 20, devido seja a um Alzheimer, a um Parkinson ou outras demências correlatas que leva a esquecimento do passado nessa encarnação. Ou também existem demências que me levam a esquecer o meu passado recente. E que pode estar ligado, cuja gênese vai acontecer nesse móvel de algo que aconteceu e que eu quero desconectar. E em condição normal, nós não esquecemos, porque quando a gente fala, por exemplo, do perdão, não é esquecimento do que acontece. Porque se nós pensarmos em esquecimento, seria uma amnésia, uma falha do funcionamento do neurônio, do seu funcionamento básico, elementar, e isso poderia inclusive ter a ver com algum indício da demência propriamente dito. Mas o que acontece quando eu libero o perdão é que aquela lembrança daquilo que houvera machucado já não causa uma comoção dentro de mim. Já não é algo que me perturba. Pode ter acontecido uma dada situação em que, tendo sido complicado lidar com aquilo, ao ser liberado o perdão, mesmo que a lembrança aconteça, porque isso é natural, é movimento de neurônio, não tem um impacto negativo, deletério, sobre o meu psíquico. Mas se o indivíduo ele demora em algum tipo de sentimento, seja de rancor, ou a própria culpa, que tem aí uma gênese complicada, enquanto uma perspectiva de autopunição, de não aceitação de mim mesma, vergonha de mim, desejo de sumir, sentimento de inferioridade. Isso tudo pode me levar a um movimento do espírito que vai, pelas vibrações que vão chegar no perispírito, daí no corpo físico, me levando a um degeneramento neuronal, que aí de fato eu vou ter amnésia, numa tentativa de me fazer desconectar com algo que eu não quero lembrar e que em condição normal lembraria. Inclusive existem estudos que mostram que a pessoa, quando ela está numa situação muito traumatizante, estressante, ela pode entrar num estado em que ela perde o contato com o que está acontecendo. É uma manobra, uma artimanha do cérebro para sustar, interromper o trauma que advém daquilo que acontece, aquela situação abrupta sobre o indivíduo que a sofre. Então é como se eu perdesse o contato com aquilo que está acontecendo comigo, naquele momento que acontece mesmo. E em sendo assim, faz acontecer essa suspensão da interação com o acontecimento em tempo real, e depois que passa eu volto a esse contato normal que tinha com a realidade. Então são mecanismos, e mostra que existem situações que pode acontecer comigo que ultrapassam o meu limite de força e de resistência para lidar. E sabendo da nossa fraqueza e do risco de acontecer algo conosco que
nos leve a essas interrupções de contato com a realidade, ou a desenvolver algum tipo de degeneração do neurônio, ou a acabar no astral, entrando numa situação em que nós podemos viver uma regressão perispiritual que leva, seja a uma ovoidização ou a uma zoantropia, que o perispírito ele pode vir a se deformar numa forma animal, monstruosa, animalesca, como efeito dessas vibrações que estão acontecendo conosco. E que, inclusive, passa pela questão da monoideia. Então, igual no caso que nós comentávamos aqui, desse rapaz que havia assassinado algumas pessoas e que tinha a visão delas enquanto dormia, fica claro que ele perdeu o controle do próprio pensamento. Porque quando ele queria desligar do que ele havia feito para dormir um pouco, e quando é assim, mesmo que ele consiga dormir, o espírito acaba desdobrando para as regiões onde suas vítimas estão, e aquela situação de pesadelo continua para ele. Então, mesmo que ele acabe apagando por um mecanismo até fisiológico para dormir um pouco, acaba que o espírito continua tendo aquela monoideia naquilo que ele fez, nas vítimas que ele acabou vindo a interromper a vida delas. E mesmo que ele quisesse interromper isso, ele não consegue. Ele perdeu a capacidade de um controle do próprio pensamento, que por ser contínuo, tem como ele interromper. O que ele poderia fazer é direcionar esse pensamento, tipo cortando a ligação com esses espíritos e tentando pensar em algo bom que vai ajudá-lo. Mas a questão é que, se eu demoro muito naquilo que é ruim, com o meu pensamento, com a minha atitude e com a minha palavra, vai chegar um momento que eu vou perder o controle. Tanto da minha emoção, de dominar ela, quanto do meu pensamento e da minha atitude. E quando esse momento chega, essa monoideia ruim, indefinidamente repetida, vai levando a deformações no meu perispírito, que, conforme o próprio estado de ovoidização, se eu vier a cair nisso, vai demandar muito tempo na minha jornada evolutiva para uma recomposição dessa situação. E aí vai entrar muitas encarnações que eu vou precisar viver. Provavelmente eu já vou ter voltado para o mundo primitivo, eu vou ter sofrido degredo, porque eu vou precisar recomeçar uma jornada evolutiva, porque acaba sendo um retrocesso mesmo. A gente sabe que o espírito não retroage, o que eu desenvolvo de inteligência e conhecimento me acompanha, mas eu posso cair no estado em que eu tenho que recomeçar num orbe mais primitivo, que eu já estive antes, conseguir avançar moralmente, vir para um orbe de prova e expiação, porque existe o orbe primitivo, que é antes daqui, no carreira evolutivo, e vou precisar voltar para lá. E há aqueles espíritos que podem sofrer, além desse degredo, um segundo degredo, um terceiro degredo, quer dizer, não tem fundo esse poço da nossa inferioridade. Por isso que, quando é colocado essa questão de cuidar para melhorarmos sempre, é porque ou eu faço o empenho de intensificar minha luz, de fazer
avanços substanciais na moralidade, porque a inteligência é fácil adquirir em comparação com a moralidade. E conhecimento, até que nós temos muito. O que nós precisamos avançar é na moralidade, é o nosso telhado de vidro. É o nosso ponto fraco, é a moralidade. Porque se pegar a humanidade de um orbe como a Terra, tem muito conhecimento, tem espíritos muito inteligentes aqui, dos mais diversas condições vibratórias. Tem muito estudo, tem muita divulgação de informação, a mancheia. Mas se nós pegarmos a questão da moralidade, nós estamos ainda muito aquém, e isso está nas nossas taxas. Quando nós consideramos a questão das mortandades, dos abusos de todo tipo, da violência, para falarmos apenas das nossas dependências, em torno de 80% das ocorrências policiais tem droga e álcool no meio, um ou outro, considerando algum tipo de entorpecente. E isso nós estamos falando de um vício concreto. Mas se pegar os remédios controlados que nós tomamos, igual um rapaz comentava que a mãe dele, porque ele havia trazido a questão da maconha, que ele achava que fumar esporadicamente não teria problema, porque ajudava ele a acalmar a ansiedade. E aí, inclusive, nós conversávamos que existem alternativas mais seguras, porque há o risco de viciar, por isso o ideal é não fumar, porque se eu não corro esse risco, alguém do meu lado que me vê fumando uma maconha e tem tendência para viciar, vai seguir o meu exemplo e vai viciar. Então, se eu não preocupar comigo, porque percebo que não vicio, ao pensar no outro, eu vou perceber que não posso ir por esse caminho, porque alguém vai acabar viciando por me ver fazendo e vai e faz igual. Pega aquela maconha, acende fumo. Mas ele comentava que tinha esse hábito, nós inclusive falávamos de formas alternativas. Se a gente considerar a espiritualidade, a religião que for, a fé que a pessoa tiver ajuda muito. O fato de ter fé, de orar, é uma força muito grande que o indivíduo adquire para lidar com isso. Mas a situação que vai ser necessário procurar um atendimento psicológico, ir num psiquiatra. A questão do próprio cuidado com o organismo, como o exercício físico, o sono, que foi falado, e uma homeopatia, que é um tratamento alternativo, que é energético, não tem efeito colateral, e por não passar pelo sistema digestivo, o organismo assimila o que ele precisa e elimina o resto. Daí não tem o efeito colateral, por ser energético. E ele colocava que a mãe dele, ela usa um remédio controlado para conseguir dormir. E mostra que, às vezes, algo que o adolescente alega para usar e fumar aquela maconha é que tem alguém dentro da sua casa que depende de um remédio controlado e que antes fumar essa maconha do que depender daquele remédio. Mas é essa a questão, que nós temos tratamentos alternativos que podem nos ajudar sem entrar pelo caminho das dependências, seja entorpecente, seja remédio, mas que se nós formos considerar a nossa condição enquanto humanidade terráquea, há uma dependência enorme de remédio para dormir, para ansiedade, para depressão, para pânico. Daí que pulula a questão de receitas, tarja preta,
E mesmo que não seja, mas que o indivíduo acaba ficando preso àquela medicação ali, porque precisa mesmo para dar conta de funcionar, seja num trabalho, seja num raciocínio menos comprometido, e que também tem a ver com conseguir uma situação de paciência, porque tem pessoas que alegam que se não tomar um remédio controlado, não consegue controlar a própria cólera. Daí, pede aquele remédio para aquele psiquiatra, vai atrás e prefere ficar dependente dessa substância, psicotrópico, para não explodir, para não avançar no pescoço de alguém. E mostra como nós estamos doentes. Daí, se a gente pega e suspende todos os medicamentos que nós tomamos, é que nós vamos perceber a nossa moralidade como que está. Porque se a gente for olhar isso num frigir de ovo, é a questão da nossa vibração baixa que leva a isso. E que passa por melhorarmos o controle da nossa emoção, a quebra voluntária do meu impulso inferior, o domínio sobre mim mesma, o esforço que eu faço e a vontade de vencer a minha inclinação sombria, má, conforme Kardec vai dizer. E a questão aquilo que eu vou desenvolvendo para controlar meu pensamento e para conseguir ter voz sobre o que eu penso, direcionar o que acontece na minha mente. Um rapaz, ele estava preso por 2 vezes, ele foi para trás da grade, ele já estava solto, e ele comentava que o que ele achava mais difícil não era dentro da prisão, com tudo que ele tinha vivido lá dentro. E olha que, quando a gente fala de prisão, nós estamos falando de um dos piores ambientes, em que, inclusive, falando aqui da questão de vibração, e que, inclusive, é da posição, inclusive, de delegado, que um dos lugares que menos contribui para a recuperação do indivíduo é a prisão. E ele falava que tudo que ele tinha vivido dentro da prisão, porque ele tinha ficado preso por 2 vezes, ele não achava o mais difícil. O que ele achava mais difícil era controlar e direcionar o seu pensamento. Isso é um fato. Daí o indivíduo, ele pode estar até fora de uma grade física, aparentemente em liberdade, mas refém do seu pensamento, refém da sua sombra. E aí passa pelo nosso combate enquanto humanidade, da nossa chagas morais, conforme Kardec vai dizer, que é o egoísmo e o orgulho.